Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 3 de aprendizado de máquinas. O assunto hoje é aprendizado de regras. A gente viu nas aulas introdutórias várias estratégias para aplicarmos algoritmos para resolver problemas de classificação, problemas de agrupamento, problemas de similaridade, onde eu tenho um grande conjunto de dados e eu quero realizar essas tarefas de uma maneira automática, que normalmente, né, o ser humano demoraria muito tempo para realizar. Nós estamos focando inicialmente nas tarefas de classificação. O que é uma tarefa de classificação? Eu tenho um conjunto de dados, de um dado problema, e eu quero obter as classes desse conjunto de dados. Isso, por exemplo, aplicado na área médica, significa eu ter um conjunto de atributos-valores, que poderiam ser, por exemplo, indicações médicas, né, da saúde do paciente. Então, o paciente tem colesterol alto, sim ou não? O paciente tem histórico familiar da doença, sim ou não? E outras situações relacionadas à saúde do paciente que vai me indicar no final se ele tem uma determinada doença ou não tem. O tem a doença seria a classe positiva e o não tem a doença seria a classe negativa. Isso a gente pode aplicar em diversas áreas, né? A área financeira, para eu poder avaliar, dado um conjunto de atributos, se o meu cliente vai ter crédito ou não vai ter crédito e assim por diante. Um exemplo bem clássico, né, utilizado nessa área é um exemplo muito conhecido, né, que envolve condições climáticas e no final eu quero saber se a pessoa vai jogar tênis ou não vai jogar tênis. Então, se está sol, está chovendo, está ventando, eu jogo ou não jogo tênis. Jogar tênis é a classe positiva, não jogar tênis é a classe negativa. Esse exemplo a gente vai ver também na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aprendizado de regras, vamos falar de regras de decisão e árvores de decisão, que a gente já falou nas aulas anteriores, né? A gente vai ver que tem uma relação muito íntima com as regras de decisão. Vamos falar sobre o algoritmo de cobertura para identificação das regras, as duas estratégias clássicas para obtenção de regras, que é a estratégia top-down e a estratégia bottom-up, e aí os exemplos mais conhecidos de cada uma dessas estratégias, que é o algoritmo CN2 e o algoritmo AQ. E depois nós vamos fazer um resumo, né, sobre os principais pontos da aplicação de regras para problemas de classificação. Tá? Bom, o que é uma regra? Uma regra é uma implicação da forma se A, então B, né, onde eu tenho uma parte condicional e uma parte consequente. Essa parte condicional ela vai ser composta por expressões relacionais que vão relacionar os meus atributos com os respectivos valores que eles possam ter. Como que seria isso, né? Se eu estou pensando naquele exemplo do jogo, né, de jogar ou não jogar tênis, uma possibilidade seria, se o tempo é ensolarado e a umidade é menor ou igual a 75, então a consequência, né, é jogar tênis, ou seja, eu vou para a classe positiva, né, que seria, né, jogar tênis igual assim. É claro que todas essas regras, né, elas devem ser compostas de maneira que elas sejam disjuntas, né? Ou seja, né, não vai me acrescentar nada eu ter uma regra que seja a mesma, né, que uma regra que eu já tenha na minha base de dados, né? Se A ou B, então C, é a mesma coisa que se B ou A, então C, né? Então as relações, né, lógicas, né, devem ser observadas para que a gente não tenha conjunto de regras, né, que não acrescente nada à minha tarefa. Bom, a gente sabe, né, que as regras de decisão, né, elas estão intimamente ligadas à árvore de decisão. Eu posso representar tanto o meu conjunto de regras por árvore de decisão quanto por regras de decisão. Então, aqui nesse exemplo, né, eu tenho uma árvore de decisão que tem os atributos sol e vento, né, e eu quero saber se eu vou ou não vou à praia, né? Então, logo no primeiro nó dessa árvore, né, se sol igual a não, então eu já tenho uma regra não vou à praia, né, que seria a minha regra R1.
E na medida que eu vou caminhando, né, na minha árvore, eu vou podendo identificar novas regras, né? E a gente está notando que sempre que eu chego numa folha da árvore, eu tenho uma nova regra. Então, se o sol igual a sim e o vento igual a não, eu vou para a praia e aí eu tenho a minha segunda regra, né? Então, essa é a forma, né, que é utilizada pelos algoritmos, né, de gerar regras a partir de árvores de decisão. Tá? Um outro ponto importante com relação à árvore de decisão e regras de decisão é que, ao contrário das árvores de decisão, que elas cobrem todo o meu espaço amostral, significa, né, todas as minhas possibilidades, as regras de decisão podem não cobrir todas as possibilidades. Né? Então, nesse exemplo aí, eu tenho algumas regras, né, que agrupa os meus elementos, o meu conjunto, né, de informações, né, que está relacionando idade e renda em 3 grandes grupos, né, ou 3 classes. Mas tem regiões do gráfico que não são cobertas pelas regras. Né? Isso pode acontecer, e normalmente acontece, né, em situações reais, devido ao fato de eu não ter dados disponíveis, né, que cubram todos os exemplos. Mas se eu tiver os dados que cubram os exemplos que mais são frequentes, né, isso já vai ser o suficiente para que eu possa considerar aquele conjunto de regras. Né? Um ponto importante também é que as regras, né, elas são de fáceis interpretação. Né? É muito mais fácil, né, você explicar, né, através de uma regra de decisão do que, né, mostrar para o usuário, né, uma árvore de decisão, né, onde ele vai ter que fazer aquele percurso para poder entender o que está acontecendo e chegar na classe final. Então, a regra tem essa simplicidade, né, e ela é muito usada quando eu preciso explicar por que determinada decisão foi tomada. Tá? Bom, as árvores de decisão, né, significa, então, que se eu estou partindo de uma árvore de decisão, né, a partir de um determinado percurso, né, eu vou ter uma regra, né, como a gente viu, até chegar na folha. Né? Eu posso ter tantas regras quanto são as folhas da minha árvore e muitas vezes eu vou precisar utilizar alguns algoritmos para otimizar esse conjunto de regras, para não ficar com um conjunto de regras muito grande, porque isso implica, né, num custo computacional maior, né, meu algoritmo vai ter que processar mais possibilidades, né, e obviamente ele vai demorar mais, né, e nesse processo de otimização, né, a gente procura identificar regras que possam ser eliminadas, né, mantendo um grau de assertividade razoável, né, com o conjunto de regras, né, que ficam restando depois dessa eliminação. Né? Então, muitos algoritmos têm ainda essa fase para poder fazer essa parte de otimização do meu conjunto de regras. Bom, o algoritmo de cobertura é bastante simples, né? Ele está em alto nível aqui, né? Mas para passar a ideia de como que eu extraio uma regra dentro do meu conjunto de regras. Né? O algoritmo tipicamente, né, vai procurar regras, né, no formato. Né? Se o atributo I igual ao valor J e o atributo J igual ao valor K, então eu tenho a classe Z como consequente. Então eu vou partir inicialmente do meu conjunto de regras vazio, né, e vou identificar todas as classes possíveis que eu tenho no meu conjunto amostral e para cada uma dessas classes eu monto uma nova regra, né? Acrescento essa regra ao meu conjunto de regras e uma vez que essa regra ela já foi identificada, todos os exemplos cobertos por essa regra já não me interessam mais. Então eu elimino esses exemplos e retorno no meu loop para poder identificar novas regras. Então assim eu parto de um conjunto de regras vazio, né? E vou identificando cada uma das regras que vão compor aquele meu exemplo, né, aquele meu conjunto de dados. Né? Para fazer isso, existem 2 estratégias básicas que a gente vai ver na aula de hoje, que é a estratégia top-down, né, onde eu inicio da regra mais geral, ou seja, uma regra que não tem condição nenhuma e abarca todo o meu conjunto de exemplos que eu quero abarcar. E a partir daí, nós vamos acrescentar as condições, as restrições, né, para que a gente possa ter uma regra que identifique as classes que eu desejo com a menor taxa de erro possível. E a estratégia bottom-up é o contrário. Eu escolho uma regra específica, em geral aleatoriamente,
e a partir dali eu vou caminhando ao contrário para eliminar as condições daquela regra, para ver se eu mantenho uma taxa de assertividade, né? Uma taxa, né, de erro, né, daquela regra que seja aceitável, né? Algumas indicadores, né, e métricas vão ser bastante recorrentes para essas estratégias. Então, a gente vai ter o N-cover, que significa o número de exemplos coberto pela regra, né? Lembrando que eu vou ter um conjunto de regras, um conjunto de exemplos, que são todas as possibilidades da minha massa de dados, né, os valores, né, dos meus atributos, né, para uma dada situação, e nem sempre, né, eu vou ter, para cada regra, vai cobrir apenas uma quantidade limitada de exemplos. Então, o N-cover vai me indicar essa quantidade de exemplos para cada regra. O N-correto é uma variável que vai me indicar o número de exemplos cobertos pela regra que foram classificados corretamente, né? Eu vou ter exemplos positivos e exemplos negativos. Os exemplos positivos é o que me interessa. A cobertura é dada com o N-cover dividido por M, né? Ou seja, N-cover pelo total, né, de exemplos, e a taxa de acerto é definida como o N-correto dividido pelo N-cover. São indicadores que muitos algoritmos vão utilizar para poder escolher entre várias possibilidades qual a regra que melhor vai atender. A estratégia top-down, como a gente já falou, ela é implementada pelo algoritmo CN2 e vai usar uma função de entropia para avaliar o quanto que aquela regra está atendendo aquele problema que se propõe a resolver. E a estratégia bottom-up utiliza o algoritmo AQ e vai usar uma função de avaliação dada por essa fórmula, né, que pega o N correto mais 1 dividido por N cover mais K. Bom, vamos ver a implementação desses algoritmos. No algoritmo top-down, então, eu parto, né, de uma regra vazia, né? Então, inicialmente, o meu conjunto de regras abarca todo o meu conjunto de classes. Eu vou usar uma variável para indicar qual é a melhor regra avaliada dentre as possibilidades. E aí eu vou acrescentando condições, já que eu não tinha consequente nenhum, né? Eu parti de uma regra onde o lado do consequente, né, o lado do C está vazio, né? Eu vou acrescentando condições e avaliando se aquela condição me traz um resultado com uma taxa de acerto melhor do que eu tinha. Então, com isso, eu vou montando as minhas regras a cada vez que eu acrescento uma condição e comparo com a minha taxa de acerto, né? Uma vez que aquela regra atende aquela condição, né, de ter uma taxa de acerto melhor, eu acrescento aquela regra ao meu conjunto. Então, eu parto de um conjunto de regras vazio e vou acrescentando, né, a cada interação do meu loop, novas regras, né? No algoritmo bottom-up, eu parto de uma regra específica, normalmente escolhida aleatoriamente, então essa regra já vai vir com uma série, né, de condições, né, na minha parte condicional, né? E eu também vou usar uma variável de avaliação, aonde eu vou entrar num loop e vou retirando essas condições e vendo se a minha taxa de acerto da regra continua sendo razoável, até eu chegar no limite aonde, obviamente, eu não vou mais retirar condição nenhuma e eu mantenho, então, né, aquela regra que era uma regra mais específica, né, e eu vou obtendo as regras mais genéricas, né, que vão poder ser aplicadas a outros tipos de exemplos, evidentemente. Então, só para a gente ver como que é o funcionamento dessas estratégias, na estratégia top-down, eu estou com o meu conjunto de regras geral vazio. Então, eu vou adicionar restrições a cada momento, a cada passo, né, para restringir, né, a quantidade de exemplos abarcados. Como eu não tenho restrição nenhuma, todos os exemplos ali são válidos, mas eu quero agrupar as classes, né, dos exemplos positivos e dos exemplos negativos. Então, eu acrescento uma primeira condição, por exemplo, né, que seria essa variável aí, y maior que C1, isso já vai dividir o meu espaço amostral, né, em duas regiões. Acrescento uma segunda condição, né, eu já vou dividir agora o meu espaço amostral em 4 regiões. E acrescento mais uma condição, vou restringindo o meu espaço amostral, né? Claro que essas condições, elas vão ser adicionadas de maneira a sempre minimizar a minha taxa de erro, né?
de forma que agora eu tenho aqui uma regra, né, que identificou aquele conjunto, né, formado pelos exemplos positivos bem ao centro, né, do meu gráfico, e essa regra, então, é uma regra agora que eu vou poder utilizar dentro do meu conjunto de regras. Então, a estratégia top-down, ela funciona exatamente dessa maneira, né, onde eu vou acrescentando as condições até restringir no meu conjunto de regras e poder ter uma regra que represente de uma maneira, né, boa, né, o melhor possível, né, aquele conjunto de exemplos. Na estratégia bottom-up, eu vou partir de uma regra específica e vou relaxar as minhas restrições para ver se eu consigo uma regra mais geral que também atenda. Então, eu vou começar, por exemplo, com uma regra que chegue até esses exemplos indicados no quadradinho verde, né? Eu vou relaxando as restrições e eu vou aumentando a minha abrangência. Quando eu faço isso, eu acabo errando em alguns casos, né? Como nesse exemplo aí, né, eu tenho exemplos positivos e exemplos negativos. Se a gente contar aí, eu vou ter 8 exemplos positivos e 6 negativos, né? Então, eu vou ter que ver se essa taxa de erro é uma taxa de erro aceitável, né? Eu vou acertar 8 vezes, mas vou errar 6, tá? Só para a gente ver a aplicação dessas estratégias, né, no algoritmo CN2, aquele nosso velho exemplo, né, do jogar tênis, não jogar tênis, eu tenho 14 exemplos, né? E o objetivo é eu saber se eu jogo ou não jogo tênis. Se chega mais um exemplo, diferente dos que está aqui, eu preciso que o meu algoritmo classifique em jogar ou não jogar, indique, né, para a pessoa se ela deve jogar ou não jogar, né? E assim a gente vai ter que usar uma função de avaliação em função da taxa de erro e, obviamente, para minimizar essa taxa de erro, né? Então, no algoritmo CN2, a gente vai começar com a regra mais genérica, ou seja, não tem condição nenhuma e eu tenho a classe sim. Bom, se a gente contar aí, né, a classe sim vai ter uma taxa de erro de 5 em 14. Por quê? Porque tem 5 exemplos que é não jogar tênis nos 14. Então, se eu usasse essa regra geral, eu ia errar 5 vezes, né? A regra geral seria sempre jogo tênis. Não, tem 5 casos aí que eu vou errar, porque em 5 casos eu não devo jogar tênis. Então, como que vai funcionar o algoritmo CN2? Ele vai acrescentar as restrições. Então, eu posso começar com o atributo tempo. O tempo pode ser ensolarado, nublado ou chuvoso. Bom, se o tempo for ensolarado, em 3 casos eu vou acertar o sim, né? De todos os exemplos onde o tempo é ensolarado, que eu tenho 5 exemplos onde essa condição aparece, em 3 deles eu devo jogar tênis. Então, eu acertei 3 vezes. No tempo nublado, eu vou ter essa taxa de 9 em 4. E no tempo chuvoso, eu vou ter 2 em 5, né? Bom, o que vai acontecer? Aliás, perdão, no tempo nublado, igual assim, eu vou ter 0 em 4. Ou seja, eu não vou errar nenhuma vez. Sempre que o tempo for nublado, eu devo jogar tênis. Então, eu encontrei uma regra com uma taxa de erro mínima. Então, opa, essa regra já me serve. Essa regra já vai entrar no meu conjunto de regras e eu elimino os exemplos, né, que essa regra abarca, porque eles já não vão me servir de nada, e retomo o processamento do algoritmo. Então, vocês viram que é bem simples, né, a aplicação do algoritmo CN2, né? Eu encontrei a regra com a menor taxa de erro, ela já vai para o meu conjunto de regras, elimino aqueles exemplos e retorno no loop. No caso do algoritmo AQ, ele é um pouco mais complexo, né? Ele vai usar uma função de avaliação um pouco mais complexa, onde eu vou aplicar essa função de avaliação para cada uma, iniciando para a regra escolhida, né, aleatoriamente específica, e depois eu vou relaxando essa condição e avaliando a minha taxa de erro em cada uma dessas condições, tá? Bom, finalmente, né, um resumo, né, do que a gente viu na aula de hoje, né, eu ainda posso me deparar com algumas situações que necessitarão ser tratadas, né? A primeira eu tenho um conjunto de regras, mas nenhuma dispara, dado o meu conjunto de dados de entrada. Uma solução disso seria eu criar uma regra, né, para que ela dispare automaticamente, para que eu possa ter possibilidade de avaliar as demais regras. A outra situação é que ou eu tenho uma única regra que dispara, ou mais que uma. Quando eu tenho mais que uma, eu tenho que escolher qual a regra que eu vou utilizar. Muitos algoritmos utilizam priorização de regras, né? Então eu tenho a regra prioritária, se empatar, vai ela, né?
E outros utilizam a estratégia de ter a regra mais longa, né, que tem mais condições, como a regra que teria mais probabilidade, né, de encontrar uma taxa de acerto nesse sentido. Bom, chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima aula.